Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Hoje a gente vai falar sobre bullying, estamos aqui no Centro Educacional 2 do Guará, conhecido como GG, e a gente saiu dos estúdios para ouvir as pessoas sobre esse tema ultimamente debatido nas redes sociais, na televisão, e a gente está aqui com os alunos e vamos falar sobre bullying. Lembrando que você de casa pode interagir conosco, sugerindo temas, debatedores, debates, locais onde a gente pode fazer o nosso programa, através do paineldacidadania.com.br ou através de WhatsApp 6199-811-4665. Então, pessoal, o que vocês veem como bullying? Qualquer tipo de, digamos, ofensa, essa coisa que incomoda, tipo zoeira. Incomoda a pessoa. Uma zoeira que, no caso, que deveria ser apenas uma brincadeira que... brincadeira. A partir do momento que a pessoa começa a se sentir ofendida. Isso. Você já foi bullyingado aqui na escola? Não. Você se sente bem? Uhum. As brincadeiras todas? Na verdade, eu acho que a galera do ensino médio, ela é mais madura. Então, eu não vejo ultimamente bullying. Então, acho que isso acontece mais no ensino fundamental. Sim, realmente, a galera do ensino médio muitas vezes tem a mente mais evoluída. A galera do ensino fundamental, eles levam muito... Não tem muito conhecimento das coisas, acabam falando coisas, fazendo coisas não agradáveis para as outras pessoas. Não sabe da proporção que essas tais brincadeiras podem tomar na vida da pessoa. Me diga uma coisa, você já viu alguém ser bullyingado a ponto das pessoas se sentirem incomodadas, ofendidas, a ponto de perderem a cabeça? Não. Sim, pode falar. porque minha prima, ela tem 10 anos e teve um tempo que ela chegou da escola, chorando. O pessoal julgou ela pela estética, assim, ficou chamando ela apelidos pejorativos. Feia. Isso, porque o corpo dela, ela é bem gordinha, meio cheinha, aí o pessoal... Eu tava ferrado então. Aí o pessoal xingava ela e deu início a isso. Chegou mal, cara. Aqui, professor, tem alguma política na escola de combate ao bullying? Vocês fazem algumas conversas reservadas com os alunos que são bullyingados e com os que cometem bullying? Sim, além do trabalho cotidiano, né, o trabalho em sala, a gente já tem, acho que um feeling para identificar e tem o dia. A Secretaria de Educação estabelece um dia onde a gente debate o bullying, uma semana, onde aqui a gente teve uma atividade com palestra, com os alunos participaram, puderam se colocar e agora foi o que eles falaram também, né? Por ser uma escola de ensino médio, a gente já tem uma mentalidade de aluno um pouco mais diferente. E algo que eu percebo deles no ensino médio é que eles já estão, que é positivo, né? Já estão começando a desconstruir muito aquele bullying e ridicularizando o aluno que faz o bullying, encarando o bullying como uma lógica de ensino fundamental, de um aluno que não é maduro e por aí vai. E é bem interessante perceber esse movimento. Né? Mas como é que se diz, né? Até a questão do bullying é questão cultural mesmo. As pessoas aprendem na família a debochar dos outros e não respeitar a diversidade. Acredita que todos devem seguir uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma linha de vestimenta, o que não é comum, né? Porque a gente poderia melhorar isso daí, mudar exatamente com a consciência. Você já viu alguém ser bullyingado ao ponto da pessoa se sentir bem incomodada? Já, inclusive esse ano na minha sala. E você tomou alguma atitude em relação a isso? Eu fui lá na direção e chamei o Luiz, porque isso estava me incomodando. Muito bem, você não foi cúmplice, né? Não. Porque também existe aquela questão dos alunos ser cúmplice. Por que os meninos brigam na escola? Justamente picuinha, porque um apoia e quer chamar a atenção. Porque um vai esbarrar no outro, aquele mais fortinho esbarra no outro, tentando provocar. Mas também acontece muitas das vezes da pessoa estar sofrendo bullying, ela não está gostando, mas ela não fala. A maioria das vezes ela guarda para si, que nem aconteceu comigo na 6ª série. O que é pior, né? A pessoa começava a me zoar e tal. Aí nisso, eu nunca fui te falar de problemas assim, pra mim no tempo era irrelevante.
pra mim não ia levar a nada, só o fato deles ficarem me zoando. Aí, no caso, eu guardei pra mim e isso ficou por isso mesmo. Mas eu acho que isso também vai, tipo assim, se você tem um amigo e ele tá vendo que isso tá te magoando, eu acho que ele também tem que ir lá e tomar uma providência, não só você, assim. Para não ser cúmplice. Existe um medo não, também, né? É. Assim, trabalhando já com os alunos já tem um tempo, eu percebo que existe um medo do aluno que sofre o bullying, de que Se sentir excluído. aquela perseguição sistemática aumente e de que a exclusão aumente. E existe o medo do aluno que percebe a relação do bullying dele ser o próximo alvo. Então ele não quer se meter. Porque senão é meu problema, eu não falo. O bom é a escola começar a passar uma segurança para o aluno, na qual ele possa fazer o que a Tamires fez, por exemplo, de ir na direção, denunciar e não sofrer nenhuma represália por isso. E tem muita gente que pensa assim, não é meu problema, eu não vou falar nada, porque eu não quero me envolver. Na verdade, acho que mais da metade das pessoas pensam dessa forma. Aquele caso de Goiânia, que os meninos chamavam ele de fedorento, foi o que foi noticiado na mídia, né? Que ele se sentia incomodado. Inclusive, há dias atrás, os meninos tinham levado um desodorante, jogado desodorante nele, chamavam ele de fedorento, e ele foi guardando. É o que eu falo, né? Cadê o papel da escola, de um professor ou de um aluno que não vê isso? Exato, Pra né? tomar uma Muitas providência coisas ficam invisíveis, né? E sem conhecimento da escola, a escola não participou daquilo ali, não viu, e o aluno que se sentiu ofendido talvez não tenha procurado, né? Sim, porque a maioria das vezes também não é com todas as pessoas que acontecem isso, tem pessoas que absorvem o bullying de maneira diferente. Ela falou, tem pessoas que levam na esportiva, às vezes não faz questão da pessoa estar zoando ela, simplesmente ela só ignora. No caso do menino de Goiânia, ele absorveu de uma forma mais pessoal que levou ao extremo. Mais intensa, né? E assim, ninguém sabe o que ele passa em casa, se como ele vive, se ele tem água ou não em casa, por exemplo, já que ele estava fedendo. Então, assim, ainda mais criança. Criança não pensa isso. E essa é uma mentalidade que a gente começa a ter agora no ensino médio, por exemplo. Que a gente passa a querer pensar antes de falar do outro. E aí, por exemplo, esse menino, a gente não sabe do jeito que ele leva a vida dele. Algum trauma de infância. Então... Você ia falando. Então, quando eu era mais nova, minha mãe sempre trabalhou na escola, ela era professora, então todos os alunos tinham meio que um respeito por mim. Mas eu vi um ponto que eu estava sendo excluída, sabe? Tipo, eu não me encaixava em nenhum grupo, eu não me sentia adepta. E me excluiu mesmo, assim, na cara de pau. E ano passado, aqui na escola mesmo, eu vi o caso de que estavam zoando uma menina. Tipo, na minha sala mesmo, meus amigos estavam chamando ela de apelidos pejorativos, né? E eu fiquei revoltada, eu fiquei indignada, porque como eu já passei, dentro de casa, por exemplo, meu âmbito social, meu pai ele é muito machista, então ele sempre fala, Karina, você tem que emagrecer porque você não vai se encaixar nos padrões, nem homem gosta de mulher. Então eu sofro com isso, sabe? Em casa, você se sente bulinado em casa. Sim, exatamente. Então eu peguei e defendi essas meninas, tanto que nesse caso as pessoas começaram a se virar contra mim, porque estavam zoando. Então é algo assim, só que eu não cheguei aí pra direção, eu não falei nada, mas foi algo que realmente me afetou, porque eu vi que, claramente, entendeu? E falavam, elas nem se importam, é brincadeira, mas existe um limite muito tênue entre o que é uma brincadeira, o que é uma provocação, o que é uma agressão. E quando acontece sem a pessoa ter conhecimento, é pior ainda, porque todo mundo vai ficar olhando pra ela e ficar rindo, falando daquilo lá, que isso é muito chato. É terrível. Professor, agora, professores, né? Eu queria saber assim, se há um contato direto da escola com a família. Por exemplo, a semana passada a gente gravou um programa sobre drogas. A gente sabe que nas escolas os meninos usam drogas, seja na porta, seja dentro da escola, de forma que elas tentam enganar todo mundo. Mas quando a escola descobre alguma coisa que está fora dos controles, a escola tem um canal direto, ligar para, por exemplo, a mãe da Bruna, Tamires. Bruna a mãe você percebe que a Bruna está faltando muito a aula porque acha que ela foi bulinada. A escola liga direto, tem um canal direto para ligar para a mãe dela, olha, o que está acontecendo? Ela faltou aula, assim? Sim, a escola tem um controle
Normalmente, quando o aluno começa a se tornar infrequente, automaticamente a secretaria já avisa, os professores já se comunicam entre si nos conselhos e reuniões, e a escola já estabelece esse primeiro contato com a família, com o responsável. Você usou o exemplo agora da Tamires. Eu conheço a mãe da Tamires pessoalmente, Que bacana. porque é uma mãe que é muito participativa. Vem na escola. Isso, é importante. Mas o ideal é que todas as mães fossem iguais à mãe da Tamires, né? Verdade. Infelizmente, em alguns momentos, nós entramos em contato com o responsável a primeira vez, a segunda vez, e aí sim, só quando percebemos que já não existe mais um controle desse responsável, que aí nós acionamos instâncias superiores, né? O Conselho Tutelar e tudo mais. Mas a escola tenta sempre não prevaricar nisso, né? Sempre atuar, chegar junto da família, chamar o pai, o responsável. Os professores que estão de coordenação sempre estão com o seu contraturno disponível para conversar com os pais, chamarem os pais na escola. Um canal bem direto, né? E também falar diretamente com os alunos. Eu percebo que a direção conversa muito com os alunos, porque entende que eles já têm maturidade, né? Às vezes você passa para a família, às vezes a família vai agir de uma maneira negativa, né? Com o pai ou a mãe, então conversando diretamente com o aluno, ele talvez possa tomar consciência, né? É verdade. A respeito alguma situação relacionada a drogas, por exemplo, ou o rendimento dele está ruim, ou violência dentro da escola. Então, eu percebo que a gente procura estabelecer um vínculo primeiro com o estudante, para ver se ele pode ele mesmo. E se não tiver uma resposta, não tiver, como é que se diz assim, uma correspondência em relação àquela situação. Você ficar mais grave, né? Isso, aciona os pais. A gente conversa com os pais, né? A gente falava ali a respeito da relação da invisibilidade. Uma das questões primordiais das pessoas se sentirem bulinadas ou sofrerem bullying é a questão da invisibilidade. A gente sabe que um dos parâmetros da sociologia é a questão da competição, é a questão do sentimento de pertença. As pessoas se sentirem pertencidas a um grupo. E quando elas não se sentem pertencentes a esse grupo, elas começam a se isolar. E muitas vezes, para elas se sentirem visíveis e participar de um grupo, elas tomam atitudes que nem sempre são vistas com bons olhos. Pequenos furtos, radicais, né? Exatamente, radicalização com o cabelo, o modo de se comportar, o estilo de vida. Ela tenta demonstrar um comportamento diferente do habitual. Vocês constatam isso aqui na escola? Já perceberam esse tipo de reação? Na turma dos meus amigos, que eu sou do primeiro e meus amigos são do segundo. Sim. Tinha essa menina que... Eu não falo até melhor. Ela vai de pé, não precisa. E, tipo assim, ela parecia realmente ser uma pessoa muito legal. E ela tinha amigos na sala, só que aí teve, acho que foi no começo do ano, uns 3 meses depois, ela apareceu fumando na frente da escola. Tudo pra se amostrar. Eu percebi isso. Mostrar uma independência. Porque eu não via ela dessa forma. E aí depois ela apareceu desse jeito. Tudo e com outros amigos que não combinavam com ela, com o estilo dela. Isso seria pra se adaptar a um grupo, né? Isso. Mas ela então, se sentir aceita aquele grupo. Pra se sentir aceita. E por algum motivo ela se sentia invisível. Não era, porque eu acabei vendo ela. É importante a gente perceber que essa fase também, que a adolescência, a identidade ela não está formada. Isso. Ela não está pronta. Então, há mesmo a necessidade da gente transitar, muitas vezes, entre em mundos grupos, diferentes, até para se conhecer mesmo, né? Pode parecer que ela esteja querendo chamar atenção, se ela nunca fumou, mas pode ser também que ela esteja querendo participar e esteja transitando e conhecendo como um aspecto da própria adolescência, né? E que não se extingue na adolescência, mesmo na vida adulta, acontecem momentos da vida que a gente está se descobrindo também, né? Agora, até que ponto isso pode ser prejudicial também, né? Até que ponto isso pode estar afetando ela, afastando ela da família, ou dos amigos, ou da escola também. Isso que é interessante também a gente avaliar, talvez. Trazer ela para um grupo, né? E me diga uma coisa, o que vocês fariam? Fazer ela se sentir confortável.
no âmbito escolar, sabe? Conversar com todo mundo, ser bem sociável, comunicativo. Eu tento fazer isso sempre que eu vejo alguém que está se excluindo. Na minha sala, na escola, eu começo a conversar para a pessoa não se sentir tão mal, sabe? Tem uma menina da minha sala que ela nunca conversou com ninguém, sabe? E quando eu comecei a falar com ela, as pessoas começaram a se comunicar, falar mais com ela, tentar encaixar ela no grupo, sabe? Eu achei muito interessante. Então é importante você incluir ela naquele ambiente. É, porque quando acontece de um falar, naturalmente todos são. Porque na minha sala. Nas turmas sempre Olha, tem um que se destaca mas, mais, assim, né? Mais Eu, pra ser assanhadinho. sincero, eu não faço questão. Assim, eu vou lá, converso com a pessoa, se eu gostar da pessoa, eu vou ser amigo dela, assim, ser colega dela. Mas também não vou fazer nada mais além disso. Porque não acho que isso seja necessário. Porque ela tem que conseguir outras pessoas também, ela tem que atrair outras pessoas, essas coisas, tem que socializar. É, não só do fato de você Tem ir pessoas até. que não conseguem se socializar. Não consegue. Tipo, tem pessoas Mas, que tipo, conseguem socializar de uma maneira tão rápida que tem outras pessoas que já são tímidas. aí eu, Tem um Elas não magnetismo conseguem- pessoal maior, Elas não né? conseguem ter um contato Mas- direto com outras pessoas, aí acaba não tendo muito amigos. mas de qualquer forma, assim, eu não vou começar a tratar ela mal de forma alguma e eu acho que ninguém deveria fazer isso. Porque, por exemplo, eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Que isso é o que minha mãe e meus pais falaram sempre pra mim. Que eu não faço, que eu não devo fazer com outros que eu não gostaria que fizessem comigo. Então isso é muito importante, né? É verdade mesmo. Agora, uma outra questão que a gente vê que acontece bastante nas escolas é com relação dos grupos, digamos assim, diferentes, rivais. Você gosta de rap e ele gosta de rock. São grupos que não se misturam. E todos participam daquela mesma escola, daquela mesma comunidade, mas cria isso. É perceptível também aqui? Aqui é mais aquele. Aqui não tem tanto isso. Aqui é mais todo mundo junto e misturado mesmo. Eu vejo bem isso, né? É bem eclético, bem diversificado, Muito difícil que todos achar. se respeitam. Achar um grupo excluído é muito difícil. Achar só um grupo específico assim que gosta de uma coisa. Sim, só tem um grupo que gosta de tal coisa. Não realmente, muitas vezes tem uma pessoa que gosta de outra coisa também, mas muitas vezes também gosta de gênero musical. Não é que não tenha grupos. Não é que não tem grupos que se isolam. Existem, mas eles não vão arranjar discussões. Mas eles se Pela isolam, escola. todo mundo se respeita por igual. Mas todo mundo se respeita, por exemplo, como o exemplo que você deu. Se eu gosto de rap, eu não vou desrespeitar ela só porque ela gosta de rock. Questão da maturidade. Porque maturidade. Uma coisa que tinha, que acho que não existe mais, é gangue. As gangues, né? Grupos que mais ou menos são, né, organizados, assim, são mais organizados. Você sabe quem pertence àquela gangue, isso aí eu acho que eu não vejo, né? Não existe. Não tem. Assim. Pelo contrário, eu acho a geração deles, comparado com a nossa, né? Acho que é muito mais. Eles demônios Eu, quando- também de quadra, né? Eu fiz ensino médio, uma escola muito parecida com essa, e eu via muito esses grupinhos, a galera do rock, eu tinha cabelo comprido, aí tinha outra galera que curtia funk, outra galera do pagode. Eu acho eles muito mais maduros do que a minha geração foi. Eu acho que o Daniel também tem a mesma E às vezes percepção a gente disso. acha que o visual corresponde ao Porque- gosto musical. Exatamente, não tem nada a ver. Diferente. Já cansei de ver alguns alunos com um visual muito mais voltado para a parte punk, aí quando você vai ver, o cara tá com violão tocando, sei lá, Anitta. Aí você não vai. E a escola consegue capturar essa diversidade, né? Assim, acho que ela e mais ainda, né? Se o objetivo da escola é preparar o aluno para o mundo, eu costumo falar para meus alunos que assim, eu não quero só prepará-los para o mercado de trabalho, mas sim para a vida, para a sociedade, para o mundo. Se a gente quer uma sociedade mais aberta, mais plural, nada melhor do que desde a escola ele está acostumado a ver tribos e grupos diferentes e saber interagir, circular por essas tribos, esses grupos. E experimentar, conhecer, ver o que quer, o que não quer, respeitar, entender o pensamento do outro, né? Acho que a escola vira um balão de ensaio muito legal, muito bom, muito saudável para o que ele vai encarar na sociedade no futuro. O Guará é bem, como é que se diz, está bem preparado. Hoje, em escolas na Ceilândia, a gente vê muita briga e a questão das gangues ainda perpetuam
em Ceilândia, Planaltina principalmente, a gente percebe que existe muito isso em escola de gangues rivais, que os meninos entram na sala e matam o outro dessa forma bem agressiva. E com relação a esse tipo de grupo, no Guará a gente percebe que isso já está um pouco superado, né? Em 2015 para Dentro das escolas, lógico. Em 2015 para 2016, se eu não me engano, lá na Ceilândia, no Centro de Ensino Médio 2, um aluno entrou na escola, entrou na escola e matou o outro. Só que entrou foi por causa do bullying. Esse menino que matou, ele sofria bullying, todos os dias, e todo mundo vinha e não falava nada, até os professores. Debochava do menino. Eu sei que ele entrou ele chegou num estado que ele não conseguiu aguentar aquilo e acabou cometendo um homicídio, sabe? Ele foi muito julgado e todo mundo fala que até foi por causa de uma bolinha de papel, porque ele tinha menino que jogava uma bolinha de papel dele. Ele levou um canivete pra escola e terminou com tudo, entendeu? Então o bullying pode se agravar e é algo que deve ser debatido, deve ser discutido, não é algo que deve ser ignorado, tratado como se não existisse mais, se fosse drama, se fosse sentimentalismo, porque eu já ouvi muitas pessoas falando isso. É terrível mesmo, né? Bruna, você, o que você poderia fazer para falar aqui para a gente concluir esse programa? Sobre bullying, quais as suas perspectivas, o que poderia falar como conclusão? No mais, no caso, as pessoas aceitar. Porque muitas das vezes o bullying... Aceitar as diferenças. Aceitar as diversidades, porque nunca vai ter nunca vai ser um padrão só. Vai ser uma coisa impossível, porque muitas cabeças pensando, nunca vai ter o mesmo pensamento, vai ser crenças diferentes, opiniões diferentes. No caso, você ter a sua opinião e respeitar as dos outros. Você respeitando as outras vai acabar mantendo uma paz ali. Certo. Seria bem legal. E você, Tamires? É tipo aquilo que ela falou de um livro que eu esqueci aqui agora, que é amar o outro acima de tudo. A partir do momento que você coloca, que você vê a diferença do outro e você também enxerga as suas, tipo assim, é o respeito. Acima de tudo é o respeito e entender as diversidades. Primeiro você respeita para depois aceitar o próximo. É verdade. E você, como é que é seu nome? Victor. E você, Victor? O que você poderia falar assim para as pessoas que estão nos assistindo? Acho que o foco principal é a pessoa ter empatia, a pessoa se colocar no lugar do outro e aceitar mesmo a diferença, ter mais amor com o próximo. Pode até não aceitar, né? O cabelo daquele camarada eu não gosto. Mas respeitar, principalmente. Se colocar no lugar da pessoa, vai assim, cara, se eu não gosto, se não fizesse, ou se fizesse isso comigo eu não ia gostar, então não vou fazer com respeitar, ele. Encarar numa boa. E você, como é seu nome? João Vicente. João Vicente. Então, eu acho que, como eles disseram, primeiro nós temos que ter empatia e respeito. E se eu não aceito ou não, eu não preciso dispor isso. Então, verdade. Se eu faço coisas que não agradam a todos, do mesmo jeito que quem sofre com bullying faz algo que não agrada. Então, como eu disse também, eu não faço com outro que eu não gostaria que fizesse comigo. E eu acho que todo mundo deveria pensar assim. É verdade. É isso. E você, como é que é seu nome? Matheus? Matheus, e o que você poderia falar? Você não se expressou muito, você ficou meio quietinho aí, não se sentiu à vontade? Eu falaria que mesmo se você visse alguém que está sofrendo bullying, você poderia conversar mais com a pessoa e também poderia falar sobre... Tanto com quem foi bullyingado, com quem está cometendo bullying. Isso. E, ficar quieto, isso pode fazer a situação piorar de uma certa forma. Se você for conivente com a situação... E, se você fizer alguma coisa para parar, talvez não pode acontecer algo grave. Entendi. Eu não sei. E você, Karen? Acho que é importante você se impor, você saber lidar com a situação, entender que você não está sozinho, que você pode falar com a sua família, você pode falar com o corpo docente. E quando vem da sua família, você tem que fazer eles mudarem a opinião deles, você tem que conversar com eles, porque é o caso do meu pai, né?
E fazer eles entenderem que aquilo que eles estão fazendo é errado, é um tipo de violência, sabe? Seja verbal. Porque eu já vi muitos casos de mulheres, assim, em que a mãe, que a mãe devia apoiar, né, acaba fazendo a menina se sentir muito mal. Então é importante fazer a pessoa entender tudo. Lembrei da Malhação, eu assisti semana passada. Lembrei da Malhação. Então, converse com seus pais, converse com a escola. Tente entender o que está acontecendo com você, se preparar emocionalmente, se precisar procurar um psicólogo, qualquer ajuda aceita. É verdade. Você é professor Diego. Professor Diego. E então, o que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema, sobre que política o GG faz aqui na escola, com relação a esse tipo de constrangimento, porque, na minha opinião, o bullying é um constrangimento. Sim. O que a escola poderia fazer para amenizar isso e para que as pessoas entendam esse relacionamento pedagógico, escola, aluno e família? Bem, eu penso que a linha já foi dada por eles, né, que são a prima dona do programa, já falaram dentro da linha de empatia, de esclarecimento, de mudança de mentalidade, aprender a conviver com a diferença. E a escola trabalha com isso o tempo inteiro, principalmente pelo PPP da escola, pelas diretrizes da secretaria, que sempre trabalham com a questão da diversidade, da inclusão, do trabalho com a diferença. A função da escola é de cada vez mais debater isso com os alunos, trazer a luz desse debate para eles, mostrar isso, mas a escola também ela é fundamental, mas não é redentora. Acho que o bullying cada vez vai mais diminuir enquanto a gente evoluir como sociedade. A educação é fundamental nesse processo, é óbvio, certo. Mas a gente precisa deixar de ser uma sociedade que discute muito de caixa alta no Facebook, porque tá nervosa, tá gritando, cada um quer defender o seu quinhão, a sua opinião e impor ao outro, e mostrar para eles que a escola é esse ambiente diverso, onde o mais importante é o debate. Às vezes eu costumo brincar com eles, que eu falo, olha, eu perdi uma aula, mas ganhei, porque é uma aula que tem debate, o conteúdo em si às vezes atrasa, mas eu falo para eles, olha, ganhei uma aula, porque mais do que sair daqui cheio de certeza de resposta, de respostas, e saíram daqui cheio de perguntas. E acho que a escola tem que participar dessa maneira, ela tem que atuar dessa maneira. E a Secretaria de Educação também, né, que é o que a nossa secretaria preconiza, né, de que o aluno seja cada vez um ser autônomo, pensante, que conviva com a diferença, conviva com a diversidade. Eu acho que isso vai começar nesse espaço, né? E aí, a partir daí, a gente conseguir parir um ser humano novo para uma sociedade nova, né, que é o que a gente precisa. Uma sociedade mais tolerante, mais aberta. Entendo. É isso. E você, professor? Sou Daniel de Geografia. Daniel. E eu acho que o papel da escola mesmo é como o Diego estava falando. Eu acho que há uma demanda muito grande, uma demanda reprimida, assim, em relação a racismo, homofobia, gênero, questões sociais. E todas essas questões elas vão refletir dentro da escola, né? Então, o espaço da escola é um espaço privilegiado, né, para essas discussões. Não é à toa que vocês vieram para uma escola, mas é um espaço também que é onde essas diferenças se afloram, elas se mostram de maneira mais impactante, muitas vezes até casos de violência, né, como foi em Goiânia. Então a sociedade deve discutir mais a questão do bullying mesmo, como é que está acontecendo na escola, porque são 2.000 estudantes aqui no GG e é um diferente do outro, né? Verdade. É um diferente do outro. Cada um tem uma impressão digital. Cada um tem uma individualidade, uma identidade. Então essas coisas elas têm que ser consideradas na hora de fazer uma avaliação, na hora de dar uma aula, né? O PPP da escola, o currículo, deve levar em conta essas coisas. Verdade. Para incluir. E trabalhar sempre, né? Fazer o tripé aluno, escola e família, para que estejam sempre unidos, né? Bem, pessoal, o programa agradece a participação de cada um de vocês, foi muito enriquecedor esse debate e foi muito bom. Muito obrigado a cada um de vocês.
E a você de casa, agradecemos mais uma vez pela audiência. Lembrando que você pode participar conosco através do paineldacidadania.com.br ou através do WhatsApp 6199-811-4665. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.